Bom, pessoal, estou aqui no R e eu vou desenvolver com vocês o meu roteiro de aula prática, né, da atividade 4. Deixa eu colocar ele aqui para vocês, que a gente vai trabalhar com a padronização e normalização de dados, primeiramente no RStudio e depois a gente vai fazer as mesmas continhas lá no Excel, tá? Então, só lembrando que para a gente trabalhar no RStudio, vocês precisam aí baixar os pacotes que nós vamos usar. Eu não estou usando nenhum novo, então se você já baixou em outro momento, não precisa baixar de novo, só chamar os pacotes, a biblioteca, para a gente conseguir usar as funções de cada um, tá bom? Então, nessa aula eu vou trabalhar com a EAE4, eu vou trabalhar com a base de dados Iris, ok? Então, nós vamos trabalhar lá, lembra, com o tamanho e largura de pétalas e sépalas para diferentes espécies de lírio. Então, é a mesma base de dados, ok? Vou puxá-la lá no nosso R, lembrando, né, da base de dados, daqui. Eu vou começar, então, fazendo o box plot, né, uma visualização gráfica de como varia o comprimento de pétalas e sépalas por espécie. Então, vou fazer esse box plot, ok? Utilizando o ggplot, algo que a gente já fez aqui, a única coisa é que eu estou colocando dois box plots no mesmo gráfico, ok? Aí vou fazer a padronização usando o scale, né, a função scale, que nada mais aqui do que eu estou fazendo é usando a mesma padronização que a gente usou para transformar uma variável, né, que tem distribuição normal em Z. Então, eu relaciono com o médio desvio padrão do meu conjunto de dados, ok? Para essa padronização, nós vamos usar a biblioteca do dplyr e do ggplot. E aí vou fazer uma normalização mínimo e máximo, ok? Também usando dplyr e ggplot. E aí a gente vai, de novo, né, plotar os gráficos. E aí no fim o que a gente vai ter de resultado são 3 conjuntos de box plot para nós compararmos aí o que aconteceu com os nossos dados quando a gente fez essas transformações. Vou fazer a mesma coisa lá no Excel, no entanto um pouco mais simples, né? Vou simplesmente mostrar para vocês como que a gente joga as fórmulas para fazer padronização e normalização, mas não vou novamente visualizar de forma gráfica, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é importar a minha base de dados, tá bom? Vou importar do Excel, mesma forma que a gente já fazia antes, deixa eu só achar aqui, planilhas. Aqui eu coloquei um nome diferente só para eu relacionar, né, para as próximas abas, tá bom? Mas no de vocês podem usar a EAE4 mesmo, tá bom? Vou pedir para importar. Importei. Se vocês ainda não têm um script, pede para abrir um script novo. Lembra, vem aqui no maisinho, pede rscript. Eu já tenho um aberto aqui, é ele que eu vou usar. Vejam que aqui eu começo chamando as minhas bibliotecas, né? Então eu uso a biblioteca do read XL, o ggplot2 e o dplyr, como está lá no roteiro, tá bom? Vou executar essas bibliotecas, lembra que o dplyr sempre vai nos dar uma mensagem, tá? E vou pedir para atachar a minha planilha. Tá lá, atachou. E eu vou começar o desenvolvimento olhando para o box plot do comprimento de pétalas e sépalas divididas por espécie. Vou começar fazendo uma visualização gráfica de como se comportam meus dados, tá bom? Vou fazer isso de forma bem similar ao que a gente já havia feito usando o ggplot, ok? No entanto, aqui tem uma diferençazinha do que eu vinha fazendo, que antes eu colocava uma única geometria, né? O geom aqui eu colocava um só. Agora eu estou adicionando duas camadas com geometry, tá? Da forma que eu estou fazendo aqui, eu estou colocando essas duas na mesma escala, ok? Então vamos lá, vou pedir para executar. A única coisa que eu tenho que mudar aqui é o nome da minha planilha, de você está certo, EAE4 mesmo, né? E vou pedir para rodar. Então tá aqui. Esse é o meu conjunto de box plots, né? Em que eu tenho aqui no eixo saiu o nome apenas do comprimento da pétala, tá? Não vou ficar fuçando nisso agora, mas a gente poderia pôr os dois. Então, é comprimento no geral, tá bom? Lembrando que o que eu estou comparando é pétala com sépala, tudo que é rosinha ou laranjinha, estou me referindo às pétalas, e tudo que é verdinho, estou me referindo às sépalas, tá? Então, veja que existe uma diferença em comprimentos de sépalas e pétalas, mesmo dentro da mesma espécie, né? Eles têm dimensões diferentes, ok?
Isso acontece para as 3 espécies também, e entre espécies eu também tenho uma diferença muito grande, principalmente em relação às pétalas. Bom, feito esse box plot, eu vou começar aplicando a técnica de padronização de dados, utilizando a função scale, ok? Essa função scale, o que ela faz é justamente padronizar os dados utilizando a média e desvio que nós temos para esses dados, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é gerar uma outra tabelinha aqui, que eu estou chamando de EAE-PAD, né, que quer dizer de padronizada, em que eu vou pegar os dados, da minha EAE4, no meu caso, NP, no caso de vocês é EAE4 mesmo. Então, eu vou pegar esses dados da EAE4 e eu vou mudar um pouco os dados. Eu vou inserir, né, esse comando mutate, esse comando aqui, né, o mutate, ele insere colunas na minha tabela original, né, e eu tenho que indicar o que eu quero colocar nessas colunas. Então, o que eu quero é o seguinte, eu estou gerando uma variável aqui que se chama PET-PAD, o que é isso? Seria o comprimento da pétala padronizado, e eu vou padronizar por qual método, né? Então, essa variável vai ser igual scale, que é a minha função. Então, quando eu uso scale, ele já entende que ele tem que fazer a continha lá da padronização, né? Então, scale EAB4, no meu caso, NP. Lá dentro, ele vai pegar, né, o PET comprimento, que é o comprimento da pétala. E o que eu quero fazer? Eu quero centralizar os dados. Aqui esse center igual a T ou true, né, quer me dizer que eu estou jogando os dados, que eu estou centralizando os dados no zero. Mas ainda eu vou padronizar também, já nesse mesmo comando, o comprimento da sépala. Então eu uso a mesma coisa. Vou gerar uma nova variável que se chama sep_pad, que vai ser o comprimento da sépala padronizado. Vai ser igual, né, a função scale aplicado no comprimento da sépala com o center true. Esse center, ele vai me indicar se eu quero subtrair da média, e tem ainda um outro argumento que é o scale, se eu quero dividir pelo desvio padrão. E no geral, né, eu fazer com ele escrito true, ou fazer sem dar na mesma, porque o default da função é com esses dois parâmetros verdade, tá? Então, aqui eu modifico a minha base de dados, eu gero uma nova base de dados, vou executar o comando. Tive um erro, porque ele não achou o mutate, esqueci de mudar. NP, vamos executar. Agora foi, tá? Então, não deu nenhum erro. Eu tinha escrito errado o nome da minha planilha. Eu posso pedir para ver, tá? Vou pedir aqui, ó. View EAE PAD, tá? Então, vamos ver essa EAE PAD. Veja que ele adicionou para mim aqui, ele adicionou uma coluna que se chama PAD, que foi justamente o que eu pedi para ele fazer, e o CEP_PAD. E já colocou uns numerozinhos aqui. O que são esses numerozinhos? Justamente a padronização da minha variável, tá? A gente vai ver que o valor médio vai estar próximo do valor zero, tá? Então, eu vou ter um valor bem próximo do zero aqui, porque ele está bem próximo da minha média. Quando eu faço isso, eu jogo a média dos dados para o zero, ok? Então, tá aí, gerei o cálculo da padronização dos dados, mas vamos ver como é que esses dados ficam agora. Vamos comparar esse conjunto de boxplot com o conjunto do boxplot agora com os dados padronizados, tá? Então, eu vou usar o mesmo comando do ggplot para o boxplot, só que agora o que eu estou fazendo é pegando o dado da EAE-PAD, essa que eu acabei de gerar, e eu estou colocando no eixo Y, né, a minha variável padronizada para cada uma das partes da planta, né? Então, para pétala e para sépala. Vamos rodar, run. Veja, olha que interessante o que aconteceu, né? Aqui só um detalhe antes de entrar na explicação. Veja que eu coloco um alfa aqui que não tinha aqui. Esse alfa é para dar transparência para a imagem que está mais à frente e a gente conseguir ver as duas sobrepostas, senão uma cobriria a outra, tá? Então, veja que interessante, né? Aqui, no meu primeiro conjunto de boxplot, eles estão bem distantes um do outro, né? Eles têm valores muito diferentes, né? De pétala e sépala, né? Assumem valores na minha escala muito distintos, né? Porque
pétala é uma coisa, sépala é outra, né? Especialmente aqui quando a gente olha na cetose. Quando eu faço a padronização, olha o que acontece. A gente já consegue aqui dentro da cetosa fazer comparações entre sépala e pétala sem sofrer com a diferença de escala natural entre as duas, tá bom? Pode ter momentos em que seja interessante a gente fazer a análise fugindo realmente da escala, tá? O mesmo acontece para as outras espécies, então é como se eu estivesse aí sobrepondo os meus dados, eu estou puxando todos eles, né, e centralizando a média para uma mesma escala, que me permite aí poder comparar mais facilmente, né, esses comprimentos entre pétalas e sépalas. Vamos testar o outro método que a gente viu, método de normalização mínimo-máximo. Opa! Então, vamos testar o método da normalização mínimo e máximo. Aqui é um pouquinho diferente porque eu não tenho uma função específica que faça essa normalização, tá? Aqui no R, pelo menos até o momento, né, até o dia de hoje, 29/4/2022, eu não tinha conhecimento, né, de uma função que fizesse isso direto. Então, o que a gente vai fazer aqui é construir a nossa própria função, porque eu sei qual é a equaçãozinha que faz essa normalização, tá? Então, como que eu faço isso? Então, eu vou chamar lá uma variável que eu vou chamar de norm min max, tá? Então, normalização mínimo e máximo. E eu vou atribuir a ela, olha aí a minha setinha ao contrário, isso daí é o sinal de menor e o sinal de menos, tá? Setinha ao contrário. Então, estou atribuindo a variável a função, tá? A função x, então minha variável x, né? E essa função, o que que ela vai fazer? Ela vai me retornar essa continha aqui, ó, tá? O que que é essa continha? Olha lá o que eu estou fazendo. Pegando o valor da variável, que é x, tirando do valor mínimo de x e dividindo pela diferença. E olha, pessoal, precisa pôr o parênteses, ok? Precisa pôr o parênteses para a gente seguir a regrinha da matemática e não dividir só o mínimo pelo valor máximo, tá? Então, tomem cuidado. Então, eu estou dividindo pela diferença entre o valor máximo de x e o valor mínimo de x, tá? Então, eu criei a minha própria função, tá? Esse tipo de construção a gente ainda não tinha visto aqui no R, então fica aí mais uma ferramenta para vocês, que é o da gente mesmo, né? Da gente criar nossas próprias funções aqui dentro, quando eu tenho uma equação, né, conhecida que ainda não foi funcionalizada, sei lá qual é a palavra, aqui no R, tá bom? Tá aí, vamos rodar. Não deu nenhum erro, então ele criou essa função aí, ele já entende que toda vez que eu chamar a função da variável x, eu vou colocar, né, qual é essa variável x, e ele vai me retornar essa continha, tá? Então, o que eu vou fazer agora é justamente manipular novamente a minha base de dados EAE4. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Tá? Então, eu vou manipular a EAE4, que no meu caso aqui é a EAE4, NP, adicionando nela uma variável nova que se chama PET mínimo máximo. Então, isso daqui é o valor do comprimento da pétala normalizado pela função mínimo máximo, tá? E como é que eu vou fazer o cálculo dessa variável? Ela vai ser a minha função que eu acabei de criar, olha ela aqui, né? Então, a minha função mínimo máximo aplicada em quem? Aqui, né, eu falei, ó, a minha variável é x. Eu tenho um f, uma função de x. Quem é x? X é minha variável. Então, aqui, a hora que eu chamo essa norma mínimo e máximo, eu preciso indicar para ela quem é a minha variável. O que eu estou querendo padronizar aqui? O comprimento da pétala. Então, eu pego lá na EAE4, no meu caso, NP, né, cifrão PET comprimento. Então, eu estou falando, ó, lá em EAE4, você vai pegar o comprimento da pétala. E ainda eu vou fazer a mesma coisa para a sépala. Então, lá na sépala, eu chamo a função mínimo e máximo e falo para ela que a variável a ser normalizada, o meu x, é o comprimento da sépala que está lá, lembra do cifrão, dentro da EAE4. E vamos rodar isso daqui. Run. Não deu nenhum erro, vou pedir para visualizar essa nova planilha. Então, view, o nome da planilha agora é EAE mínimo e máximo, vamos ver como ela ficou. Rodei, olha lá, aparece aqui para mim o PET mínimo e máximo e o CEP mínimo e máximo.
ok? Já com os valores calculados através daquela fórmula que eu adicionei na função mínima e máxima, tá bom? E o que nos resta, visualizar o gráfico para ver o que aconteceu com a distribuição dos meus dados. Então, novamente, a gente vai fazer um box plot. Pessoal, eu não estou entrando muito em detalhe aqui no box plot, porque a gente já fez numa aula específica. Quem tiver dúvida dos comandos, de como interpretar o box plot e tudo mais, por favor, retorne lá nas aulas iniciais em que eu trato a construção de box plot usando o ggplot no R, tá? Então tá aí, ggplot. Lembra que a minha base de dados aqui não é o EAE4, mas sim o EAE mínimo e máximo, essa planilha que eu modifiquei, que eu transformei. Aqui o meu X, né, eu fiz isso para todos os outros, é espécie, porque eu quero que apareça um boxplot para cada espécie, ok? Estou pedindo para colocar geometria de boxplot, certo? Sendo que a minha variável y, que vai aqui no eixo, é o PET mínimo e máximo. Lembra, tem que ser exatamente o nome que a gente colocou para a variável aqui na padronização, tá bom? E faço a mesma coisa para o CEP mínimo e máximo. Lembra que na CEPALA, como ela vai ficar mais à frente, porque é a última camada que eu estou adicionando, eu vou jogar nela uma transparência. 0,4, 0,5, o que vocês quiserem. Joga uma transparência para eu conseguir ver a pétala lá no fundo, tá bom? Escolhi o tema, peço para rodar. Tive um erro. O que eu fiz de errado? Ah, pus um mais aqui. Pus um mais aqui, que não tem. Na verdade, eu pus um X aqui, né? É só um mais. Não sei de onde eu tirei esse X, mas vamos lá. Pronto, rodou. Então, olha lá que quando eu faço essa normalização pelo mínimo e máximo, eu aproximo também os meus box plot, mas eles já ficam menos próximos do que o que a gente obteve no anterior, que foi a padronização. Tá? Então, eu já tenho uma sobreposição bem menor. Se vocês voltarem lá no vídeo aula da teoria, em que eu mostro justamente as figuras, né, o que vai acontecendo com os gráficos das distribuições, normal, uniforme e exponencial, quando a gente vai aplicando essas técnicas de transformação de dados, a gente vê justamente isso, né? Quando eu tenho essa padronização, o uso da função scale aqui, tá? Eu tenho uma sobreposição melhor. As minhas funções, elas estão cada vez mais próximas e mais próximas de uma distribuição normal. Mais do que eu tenho aqui nessa chamada normalização mínima e máxima, ok? Eu levei os gráficos todos para o roteiro, então no roteiro vocês têm esses gráficos. Lembra como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Export, posso copiar no clipboard, então eu posso mudar o tamanho, as proporções, o que eu quiser, eu não vou mudar nada, eu só vou vir em Copy Plot. Tá? Daria certo também clicando com o botão direito e pedindo Copy Image. Tá bom? Vocês escolhem o que for melhor para vocês. E lá no documento do Word, eu simplesmente dei um colar. Tá? Então, essa aula seria isso. É uma aula bem rapidinho, só para a gente jogar a parte aplicada, a parte prática, né? Fazer a transformação dos dados, né? Então veja que a gente gerou as tabelas com os dados transformados aqui, e a partir delas a gente pode fazer diversas outras análises. Eu estou fazendo o boxplot nesse momento, porque eu quero simplesmente que vocês visualizem o que está acontecendo com os dados quando a gente aplica a transformação. Bom, vamos fazer também no Excel, tá bom? Até mais!